Olá! Você sabia que até 40% dos materiais comprados na construção civil brasileira viram desperdício? Margem de lucro pelo ralo, impacto ambiental crescente e obras comprometidas. É por isso que o supply chain, cadeias de suprimentos, deixou de ser coadjuvante e virou protagonista. Volatilidade de preços, prazos apertados e exigência por qualidade transformaram a gestão da cadeia de suprimentos em um verdadeiro motor de competitividade. Eu sou Fernanda Ramasek e no Morar em Pauta de hoje nós vamos conversar sobre como uma gestão estratégica da cadeia de suprimentos transforma um negócio da construção, do planejamento à entrega, da negociação à execução. E para esse bate-papo eu recebo aqui José Maurício Campos, diretor de engenharia da Encamp, Cristiano Hatz, que é gerente de compras da Encamp, e Ramon Teixeira, sócio e CEO da ETR, Interim Management. É assim que fala o nome da sua empresa, Ramon? Correto. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês aqui por aceitar esse convite, para a gente bater um papo aqui bem bacana. E eu quero iniciar a nossa conversa trazendo uma visão estratégica de como o supply chain se integra ao planejamento da obra para gerar valor e não apenas cumprir pedidos. Para vocês, quando a engenharia e suprimentos elas conversam desde a fase de projeto, né, usando ferramentas como o BIM, o que muda na prática? Quais ganhos reais, assim, que vocês conseguem medir a custo, assim, em custo e prazo? Quem começa? Zé Maurício? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É essencial, né, essa integração entre suprimentos e projetos, né, no início, logo na fase de planejamento do projeto, né. A gente consegue antecipar muitos problemas que podem vir a acontecer, né. Os suprimentos conseguem dar uma dinâmica melhor lá junto com a parte de projetos, né. Sugerindo padronizações, antecipando compras. Eu acho, assim, uma forma crucial ter essa integração, né. Aí a gente entra também com o BIM, que nem você mencionou, né, então a gente tem uma maior assertividade nos seus levantamentos, né. Você sai já com o projeto pronto, né, então você sai com a cadeia pronta, projetos, orçamento e suprimentos, né, já com cronograma de entrega já totalmente concluído. Olá, Fernanda. Cristiano Hatz, eu sou gerente de suprimentos da Encamp já há 5 anos, 16 anos aí no mercado de construção civil. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, até porque é o que você falou no início, né? O setor de suprimentos deixou de ser coadjuvante para ser hoje papel estratégico dentro da empresa. E diferente de muitos setores, a construção civil hoje ela depende fortemente dessa integração entre obra, engenharia, planejamento. Se a gente não tem isso integrado hoje, a gente perde muito dinheiro, a gente deixa muito dinheiro na mesa. E até um negócio que o Zé comentou, né? A questão do BIM hoje tem ajudado muito, porque a gente vê muito desperdício de material. Então, quando você traz o BIM para poder entender o que você precisa na obra e consegue visualizar de forma mais planejada e mais organizada, a tendência é da gente comprar menos material, porque a gente compra, às vezes, muito material fora de hora, compra material que a gente não precisa. Então, isso tem um desperdício grande. O BIM ele veio para nos ajudar muito nisso. Olá, Fernanda. Sou Ramon Teixeira, sou engenheiro civil. Na ETR, a gente justamente faz um trabalho de gestão interina de suprimentos. Então, parte do nosso trabalho e os pilares do nosso trabalho, um deles, é que a gente tem antecedência e planejamento e trabalho com suprimentos desde a parte do projeto. Então, quando os suprimentos realmente trabalham desde a parte do projeto, com alinhamento de escopo, planejamento, a gente passa a ser estratégico, né? Porque improvisação e urgência custa caro, não tem dúvida. E, por exemplo, em nossos clientes hoje, quando a gente tem uma antecedência, a gente consegue reduções de 7%, 10%, na média das contratações de obra, e por vezes, com relação ao orçamento, até mais que 10%. Então, é muito importante a gente buscar essa informação com antecedência para que a gente consiga trazer melhores resultados, mais ganhos para a companhia. Tem um caso até recente com a Encamp, de uma terraplenagem contratada em parceria com outra empresa até do grupo A Zero Positivo, que a gente conseguiu 57% de redução com relação ao orçamento. Isso porque a gente teve mais de 30 dias de antecedência para a contratação. Então a gente consegue trabalhar com engenharia, com melhoria, estratégia de negociação, ampliação de mercado fornecedor, e aí a gente consegue melhores resultados trabalhando desde o projeto. Até pegando um gancho nessa resposta do Ramon, o ano passado a Encamp passou a ter uma área de serviço de suprimentos dentro da área, né? A gente até então contratava só material 100% da obra a gente contratava, mas
a engenharia fazia toda a parte de serviço. Então, nós elencamos os principais serviços e começamos a trazer isso para o escritório de forma planejada. Então, a gente organiza isso de forma antecipada, a gente não espera hoje a obra solicitar essa demanda, mas a gente traz ela para o momento presente, já projetando o futuro. E nós tivemos ano passado 16,7% de ganho efetivo do que a gente tinha previsto, do que a gente de fato gastou. Então, assim, isso mostra como o planejamento integrado com a engenharia, com a obra, que é o nosso cliente final, né? Ele traz resultados significativos. Agora, a gente está falando de uma realidade aqui que é a volatilidade, né, de preços do aço, do cimento, do cobre. Quais são as estratégias assim, mais eficazes para mitigar o risco de flutuação de custos e garantir esse abastecimento sem comprometer o fluxo de caixa? O que a gente tem feito bastante, né? A gente está até com uma expectativa esse ano de pelo menos crescer aí 20% dos nossos contratos corporativos. Então a gente trabalha muito em parceria com os fornecedores. Hoje eu acho que é fundamental a gente trabalhar em parceria, né? Então, quando a gente fecha os contratos hoje, a gente coloca os índices inflacionários, então muitas vezes a gente tem algum custo de mercado, por exemplo, o cobre o ano passado subiu muito. Só que se eu tenho um contrato amarrado a um índice inflacionário, eu acabo reduzindo esse impacto do produto. E muitos dos nossos contratos a gente tem 12 meses de duração, às vezes 6 meses de duração. Então a gente consegue ter essa previsibilidade e em muitos casos assim, poxa, meu contrato está vencendo, deixa eu começar a entender o que está acontecendo no mercado para poder prever isso daqui e já começar a negociar de forma antecipada. Então eu acho que é um negócio fundamental hoje para a construtora, acho que todo mundo tem feito isso bastante, é trazer os fornecedores como parceiro e fazer contratos de maior prazo. Perfeito. Acho que o complemento com o que o Cristiano falou, os contratos, sem dúvida, são a parte mais relevante aí, pelo menos da curva A, né, Cristiano? A gente conseguir fazer esse contrato de fornecimento de um prazo maior, mesmo sabendo da nossa situação inflacionária aí e econômica do país. Mas também a gente acompanhar os mercados regionais, ter mais opções de fornecedores e poder ampliar as possibilidades é importante, porque mesmo com o contrato de fornecimento, daqui a pouco você vai ter que negociar novamente, né, Cristiano? E aí é preciso ter alternativas. Então, por vezes, até orientar o fornecedor a fazer um hedge de dólar, entender como é que está funcionando o cenário econômico, principalmente até nas commodities. O Cristiano chutou aí na questão, mencionou aí na questão do cobre. A gente também orientar o mercado fornecedor nesse sentido quando a gente tiver conhecimento para ajudá-las, porque afinal de contas é parceria, é o objetivo das duas companhias no final, o ganha-ganha, né? O ganho mútuo. Uma outra questão também, Fernando, complementando a sua pergunta, que eu acho que é bem interessante, é a engenharia de valor. O que seria isso? A gente procurar desenvolver algum produto com fornecedores que sejam específicos para a empresa. A Encamp já fez isso com alguns fornecedores. Ano passado, ano retrasado, né, Zé? A gente desenvolveu uma argamassa específica para a Encamp. O fornecedor, inclusive, ele ficou sem nome do produto. E o nome do produto hoje dele tem um EMC no nome, porque eu não consegui colocar nome, ficou e eu comecei a vender isso no mercado. Mas foi um produto oriundo de uma negociação nossa com ele para desenvolver um produto que era mais aderente à nossa necessidade. Então, com isso, você acaba reduzindo o custo do produto de uma forma não de negociação, mas de desenvolver uma coisa que não existe. A gente agora também desenvolveu um produto junto com um fornecedor de kit de elétrica, então, assim, era uma peça que não existia, ele desenvolveu isso para a gente. Então, isso acaba não só reduzindo o custo do produto, mas reduzindo o nosso custo de produção. De produção que eu digo é de homem-hora mesmo, né? Então, são coisas também que a gente às vezes trabalha de forma a reduzir o custo sem necessariamente reduzir o custo do material. Isso aí que você está falando, Cristiano, a logística no canteiro de obras, ela é um grande desafio. Isso é uma forma aí de minimizar, então, os desperdícios, Com né? certeza. A logística hoje é até uma coisa que é bem importante a obra ter isso em mente, porque às vezes a gente tem hoje muitos espaços reduzidos, né? A Encamp no passado ela tinha obras grandes, obras maiores. Hoje não é mais uma realidade não só da Encamp, mas de várias construtoras, né? Os terrenos têm ficado menores, então você tem espaço reduzido no canteiro, então você tem que trabalhar a logística de armazenamento, tem que trabalhar a questão do layout de recebimentos também na obra. Muitas vezes você coloca um posicionamento de recebimento do material no local que dificulta o dia a dia da obra, isso você perde custo de hora trabalhada ali no dia a dia. Então é fundamental trabalhar essa logística dentro do canteiro de obra. Podemos aliar isso à logística de entrega, né? Assim, um dos maiores índices de desperdício é a movimentação interna de material, né? Você recebe muito material, armazena ele no local
inadequado, depois você tem que mudar ele para outro local. Então, toda vez que você muda esse material de local de armazenamento, você tem um grande desperdício, né? Em torno aí acho que a CEBIC fala em torno de 30%. Dessa parte. Então, são números relevantes, né? Então, por isso da importância aí que o Cristiano bem mencionou de ter um layout bem definido do canteiro, a gente ter entregas mais just-in-time possível, né? E um cronograma bem feito de entrega de material. Agora, a tecnologia ela está transformando a forma como compramos e gerenciamos materiais. E neste bloco eu quero falar agora sobre digitalização e o conceito de supply chain 4.0 na construção. Supply chain 4.0 parece termo de consultoria, mas o que isso significa na prática para quem está aí tocando a obra? Na verdade, é integrar dados, informações para a gente trabalhar de forma um pouco mais organizada e planejada. A gente, hoje em dia, pesquisa muito tecnologias para ganhar tempo dentro da área de suprimentos, né? O ano passado, por exemplo, a gente trouxe para dentro do processo nosso automatização de tabela de compra, para o comprador não ter que ficar atuando de forma operacional. A gente trouxe um robô também para fazer cotação de curva C, então o robô ele já cota, já faz o quadro de cotação e já deixa isso pronto para o comprador não perder tempo num processo que é manual. Então, assim, a gente fica sempre trazendo ferramentas para a gente tentar ganhar tempo e usar o ser humano, vamos dizer assim, no que é estratégico, né? No que gera valor. Recentemente, agora também, a gente implantou uma plataforma na Encamp para contratação de frete. É um Uber, só que para caminhão de pequeno porte. Então, isso otimiza o tempo do comprador, você já deixa isso automatizado com a ponta, aí a obra tem facilidade de fazer essa contratação. Então, isso tudo ganha tempo, são ferramentas que estão aí no mercado, que digitalizam o processo e que, no final das contas, ela reduz seu custo. Nós da ETR que não estamos diretamente no core, né, das empresas de engenharia e estamos justamente dando esse apoio no setor de suprimentos, a gente pensa que a inteligência artificial e as inovações, elas têm que acontecer naturalmente, mas antes tem que ter método, tem que ter processo, tem que ter pessoas, senão a gente vai acabar só digitalizando o caos, né? Planejamento. Vamos digitalizar o que está ali desorganizado, né, Cristiano? Sem dados, e aí não vai funcionar. E é claro, temos que usar as ferramentas para ganhar eficiência do nosso time, da operação, para ganhar assertividade na análise de dados, né, para a gente ter material, ferramentas para as decisões serem qualificadas, que aí vão ser pelas pessoas capacitadas. Então, não vai substituir absolutamente as pessoas e muito menos as decisões corretas, né? Mas vão ser ferramentas que a gente tem que utilizar, e suprimentos tem muitos dados, né? E a engenharia tem muitos dados, então é super importante a gente estar alerta primeiramente, eu acho que é o que o Cristiano falou, as ferramentas que podem trazer ganho de produtividade e análise de dados, para depois a gente dar passos maiores, talvez com a IA, ajudando muito mais ainda nossos analistas, nossos compradores. Hoje nós já temos aí, né, o BIM, né, aliado à IA, né, então a gente consegue aí fazer uma retroalimentação em tempo real, né? Então você consegue ver na semana seguinte o que você precisa de material, né? Você consegue automatizar esse disparo de compra, né? Tudo com essa integração, né? BIM, IA, sistemas. Eu acho que isso tudo vem somar positivamente para a melhoria de produtividade. A gente abordou aqui num episódio do Morar em Pauta que a sustentabilidade ela é um imperativo. Como é que a tecnologia ela pode garantir a rastreabilidade dos materiais e a conformidade com as práticas ESG? Fernanda, assim, hoje a tecnologia nos ajuda no seguinte sentido. A gente tem, só no ano passado, nós fizemos negócio com mais de 800 fornecedores. Então, você gerir isso é muito complicado, né? Você precisa de alguma ferramenta para ajudar nessa gestão. E hoje, até pelas questões normativas, a gente tem que comprar materiais que atendam às normativas de caixa, de próprio mercado, regra BNT. Então, muitas vezes a gente tem um exemplo nosso da construção civil, né? Você compra areia, granito, são materiais que você vai lá e extrai isso da natureza. Então você não pode comprar isso de qualquer fornecedor. Você tem que comprar de um fornecedor licenciado, que tem a licença ambiental, que tem a licença de onde ele está tirando esse material. Então a tecnologia ela ajuda a colocar isso tudo no mesmo pacote e você olhar para o seu cenário de suprimentos e entender quais fornecedores
tem as licenças válidas, quem está com a licença vencendo. Então ele te dá start, esse fornecedor aqui vai ter uma licença vencendo no próximo mês. Você então já adianta isso, começa a negociar com outro fornecedor ou validar esse fornecedor novamente, de forma que você garanta que tenha fornecedores na sua cadeia que são sustentáveis. Fernanda, até essa questão de sustentabilidade, às vezes tem coisas simples que a gente pode fazer para reduzir pegada de carbono. O próprio Ramon com o processo lá da Zero Mais, né, Ramon, tem essa questão da pegada de carbono reduzida no tráfego de caminhões fazendo a terraplanagem, mas a gente fez um processo interno que a gente tinha em torno de 10 a 15 fornecedores trabalhando com materiais de escritório e limpeza, que são materiais de valor baixo agregado, mas ele tem um volume físico grande. A gente conseguiu fazer uma implantação de uma plataforma onde todas as obras hoje são atendidas por esse fornecedor. Esse fornecedor hoje ele atende a Azul, companhia aérea, atende várias empresas de porte. Então a gente reduziu o número de entregas dentro dos 3 estados, reduzindo o consumo de combustível, rotas menores, porque ele tem CDs centralizados nos 3 estados. Então, quer dizer, a gente, com uma coisa simples, a gente, de forma até sustentável, está ajudando a reduzir um pouco essa pegada de carbono que a gente tem muita entrega de material, né? Então se gasta muito dinheiro com frete e combustível sendo gasto. Então é uma coisa simples que trouxe um resultado de forma imediata. E a compra toda é feita através de plataforma, Exatamente. né? A pessoa entra direto na plataforma, compra, manda para o carrinho, o fornecedor pega e entrega. Falando em sustentabilidade, ESG, viu, gente? Eu quero aproveitar e convidar a audiência para assistir esse episódio do Morar em Pauta, que a gente fala do ESG, imperativo de mercado, motor de inovação e atrativo de capital. O Cristiano falou bastante da cadeia aqui, então, da cadeia de suprimentos do fornecedor, né? Então, para a gente complementar, volto um pouco para aquela parte de estar estruturado com o processo de homologação dentro da empresa, para que então a solução tecnológica possa trabalhar corretamente, né? Que aí vai nos ajudar, seja no upload dos documentos, na gestão do documento, dos vencimentos, mas para isso a gente precisa estar com um processo estruturado, né, Cristiano? Com método para que aquilo possa de fato ser utilizado pela inteligência artificial, pela automatização de forma plena. Senão a gente vai tomar decisões erradas ou confiar demais sem a gente estar com um processo básico estruturado. Então é muito importante, porque as empresas de construção crescem muito rápido, né? E a gente viu aí na pandemia e depois da pandemia o crescimento das construtoras, o volume de vendas, o volume de construções e as dificuldades para fazer tanta obra simultânea, né, Zé? E aí, se a gente tem muito dado colocado de forma equivocada, a gente vai gerar mais erro. E tomar uma decisão errada, né? Decisão errada. E qualquer erro na construção civil pode quebrar uma companhia, né? Então temos que estar muito alerta, porque é muito caro, as margens são apertadas e o volume financeiro é muito grande. Então temos que ter cuidado para essa estruturação prévia, para que aí sim a automatização aconteça de forma correta. Até puxando um gancho do que você falou, Ramon, acho que um dos maiores ofensores hoje da construção civil é o custo do retrabalho, né? Que esse custo é invisível. Você não faz um planejamento de obra considerando retrabalho. E esse retrabalho vem muito em função de dados errados, de compras erradas, de planejamento errado. Então, também, se você não tem esse processo redondo e organizado, usando a ferramenta de BIM de forma correta, usando a tecnologia, é provável que você incorra em algum retrabalho. Isso é custo na veia, né? Retrabalho é jogar dinheiro fora. O desperdício que a gente falou no primeiro bloco, ele não é só de material, né? Como o Zé deu o exemplo ali, é de hora perdida, é de retrabalho, é de logística equivocada em todos os sentidos, né? Então a gente tem que estar alerta porque o desperdício é silencioso mesmo. Então tem que estar atuando cada setor na sua frente para que a gente tenha menos desperdício, porque 30% são números absurdos e são números fatos, né? Que ainda ocorrem e há muitos anos na construção, né? Bom, eu queria falar agora de relacionamento B2B e parcerias estratégicas. Ter uma cadeia de suprimentos forte depende de parcerias sólidas. Eu quero discutir a transição de uma relação puramente transacional para uma colaborativa e estratégica com os fornecedores. Queria saber quais são os critérios que definem aí um fornecedor como um parceiro estratégico para uma construtora. O preço, ele é um fator ou a confiabilidade, qualidade, capacidade de inovação são mais importantes? E aí? Bom, o preço é sempre um fator, né? Não adianta a gente falar aqui, não vamos olhar preço. Não existe, né? Sempre temos que olhar para o preço, né? Mas ele não é o decisivo, né? A gente precisa entender a capacidade de fornecimento que esse parceiro tem.
né? Então, pô, é um parceiro que produto de qualidade, entrega sempre nas datas prometidas. Então, Capacidade de mobilização. capacidade de mobilização, bem colocado. Então, isso pesa muito na decisão das compras, né? E lá na Encamp, né? Acredito que na ETR seja assim também, né? A gente sempre olha todos esses requisitos para que a gente tome a decisão na contratação de um parceiro, né? Um fornecedor ou um terceirizado para algum tipo de serviço. Muitas vezes a gente chega a fazer visita em fornecedores, fornecedor novo, porque não adianta só ter o preço e demonstrar a qualidade no papel, né? Às vezes ele tem o papel, aceita tudo. Então, muitas vezes a gente visita o fornecedor, vê a capacidade produtiva dele, entende aonde que esse fornecedor está situado, qual que é a questão logística que ele tem dificuldade, entende com quem ele está hoje fazendo negócio. E aí, como a gente acaba conversando com muitas outras construtoras, a gente também valida esse fornecedor com outras construtoras. E depois que você desenvolve essa parceria, é aquele negócio, né? A gente não adianta só olhar o preço, né, Zé? Tem que ter qualidade, tem que ter entrega pontual, tem que ser um fornecedor que não tenha tanto retrabalho. O retrabalho no sentido de entregar produtos com qualidade aquém do que a gente precisa. Porque quando você entrega o produto com qualidade aquém, você tem que fazer um retrabalho, você tem que trocar o Eu já ia produto. te perguntar isso, no meio de um projeto já teve que trocar totalmente o fornecedor desde a base? A gente já teve alguns casos aí complicados, principalmente na época da pandemia. Tem fornecedores que, às vezes, são fornecedores grandes que passam por uma dificuldade financeira e aí ele começa a atrasar muito a sua obra, você tem que tomar uma decisão. E aí, eu troco esse fornecedor porque ele vai ter um impacto também de produto, eu vou ter que mudar uma linha que eu estou usando. Tem Às vezes, prazo do cliente? tem prazo do cliente, às vezes tem um acabamento que está definido na obra que você tem que mudar, então você tem que negociar isso com o cliente também. Então, assim, o suprimento, eu falo que é um problema por dia, pelo menos um problema por dia, né, Ramon? É sempre um problema para resolver, mas faz parte do jogo, né? Mas eu acho que o fornecedor, quando ele é bom e é parceiro, você tem mais facilidade para resolver isso, porque ele entende o seu lado, ele trabalha junto com você. Fernando, acontece muito mais do que você imagina aí, a sua pergunta sobre a troca, né, Cristiano? Sim. Mas eu acho que essa questão de parceria, primeiro ponto, tem que passar pela legalidade e correção do fornecedor. Acho que esse é o primeiro ponto super relevante, né? Não adianta a gente estar, empresas sérias, tratando com, lá na ETR a gente costuma falar dos piratas, né? Pirata não tem negociação com pirata, pirata só quer ganho pessoal. Então a gente tem que estar primeiro com empresas sérias, corretas. E aí depois a gente não precisa, as dificuldades são reais com relação a preço, comparação com qualidade, capacidade de mobilização e de entrega, mas não precisa desvincular as duas coisas. É possível fazer a melhor empresa com o melhor preço. E se não é possível, a gente vai buscar a melhor relação, então o melhor custo-benefício, né? É a melhor relação para aquela contratação. Então, dá para buscar tudo simultâneo e para isso a gente precisa ter planejamento, que a gente falou no primeiro bloco, para a gente ter tempo, antecedência, para ter mais opções e ter tempo para fazer as validações necessárias. E aí, a partir do momento que a empresa vai ficando mais consolidada naquele mercado, os parceiros naturalmente se estruturam de forma melhor, porque já sabem como é que o time de suprimentos trabalha, como é que a engenharia trabalha. Então é importante essa transparência, essa apresentação de como que a empresa trabalha também para o mercado fornecedor, para entender a seriedade, entender que fazendo certo dá para todo mundo sair ganhando. Em muitos casos a gente até ajuda o fornecedor a se desenvolver, né? Tem fornecedores pequenos, locais, que às vezes a gente começa uma parceria, a gente vê que ele tem alguma deficiência, ou de logística, ou de alguma questão ou outra ali que a gente consegue desenvolver, a gente também acaba fazendo essa parceria. Então é uma troca mútua, né? Eu já ia fazer essa pergunta aqui. Como que a colaboração e a comunicação aberta entre construtor e fornecedor podem levar soluções inovadoras, como desenvolvimento de materiais sob medida ou otimização de embalagens e entregas? A gente tem um lema lá na ETR que talvez o Zé ou o Cristiano já tenham ouvido, ou pelo menos alguém lá de suprimentos, que o mercado é grande, mas é pequeno, né? Que a gente chama de 4R. Sabe o que é, não? Não. É receber, receber, receber e receber. Você tem que receber o fornecedor para ouvi-lo, porque ele pode ser uma porta de entrada e deve ser uma porta de entrada interessantíssima para essa solução, para essa inovação. O Cristiano falou aqui que desenvolveu muita coisa com os fornecedores. E isso tem que acontecer. Eles têm investimento em P&D, fazem pesquisa, fazem desenvolvimento, eles são especialistas naquilo que eles estão vendendo. Então a gente tem que aproveitar essa força e quase todas as empresas de médio porte já têm esse desenvolvimento, porque eles só fazem aquele produto.
E aí a gente tem que ouvir, né, Cristiano, e trazer para fazer piloto, contar com a engenharia, com planejamento, para que aí dessa forma a gente possa ter soluções de parceria e que a gente possa dar também para eles previsibilidade. Porque a gente fazer um trabalho sem dar previsibilidade, sem conseguir, de fato, entregar as promessas da construtora de prazo, de volume, aí fica difícil para ele fazer um investimento ou para ele nos considerar como aquela porta de inovação. Mas é super importante o setor estar aberto a ouvir todo mundo. A parceria tem que ser duradoura, né? Um negócio tem que perdurar, até esse troca-troca de fornecedor para vocês é muito ruim. E o ciclo imobiliário ele é muito longo, né? E a gente constrói, já está comprando, já está construindo de novo. As empresas são muito longevas, então os fornecedores também têm que ser. Senão amanhã a gente está tendo que correr atrás de fornecedores aí todo dia. Se a gente falar da captação do terreno, a entrega para o cliente, nós estamos falando aí de 4, 5 anos, pelo menos. Então, um ciclo muito longo. E o fornecedor vai estar com a gente nas várias obras durante esse período e muito mais. E até chegar ao produto ideal, né? Igual o Cristiano estava falando, de acabar fabricando cimento próprio, né? Foi a massa, né? Foi uma massa que a gente desenvolveu para aplicação na parede, que até um dos motivos dessa massa também era para a gente substituir gesso, que é um negócio que assim suja demais a obra, dá muito entulho, muito resíduo. Então a gente reduziu drasticamente o uso de gesso, que contribui até para a questão de sustentabilidade e ainda assim a gente está com um produto melhor. E foi desenvolvido por um fornecedor nosso, já parceiro troca, né? Pelo menos uns 10 anos. É uma troca, mas a gente precisa que o time de suprimentos esteja capacitado para ouvir isso e conseguir trazer para a engenharia. Porque se o time de suprimentos não estiver pronto, pelo menos para ouvir, e depois para ter um entendimento e filtrar um pouco também, vai muita demanda para a engenharia e fica difícil, né, Zé? Então, suprimentos estruturado, capacitado, ajuda a engenharia. Nosso negócio é a engenharia. Entender o que você quer, o produto que você oferece. Entender a demanda na ponta, né? Da engenharia lá na ponta, né? Nós tivemos alguns casos aí que a gente substituiu embalagem, né? Chegamos fornecedor, a embalagem que tá fornecendo tá ruim, precisa melhorar aqui. E fomos prontamente ouvidos, né? O cara foi lá, olhou, viu, não, realmente vocês têm razão, vamos melhorar aqui, vamos resolver. Então, foi uma demanda que veio lá da ponta, né? Lá da obra mesmo, para a gente chamou o pessoal do fornecedor, sentamos com eles, levamos na obra, mostramos o que estava acontecendo, cara, não, vocês têm razão, precisamos realmente melhorar aqui e dar uma mudada na embalagem de entrega. Então, é uma parceria, né? É uma troca, né? Agora, do ano passado para cá também, Fernanda, a gente tem um comitê de inovação na Encamp. Então, a gente envolve a área da qualidade, a área da engenharia, a área de planejamento, projetos, suprimentos. E aí, qual que é o intuito dessa área? Tentar entender algum problema que a gente tem ali na engenharia, na obra, trazer isso de forma multidisciplinar para a gente resolver o problema ou também criar soluções. Gente, vamos pensar nisso daqui. Até o André lá, que é nosso vice-presidente, fala isso, gente, aqui é hora de pensar. Aqui pode pensar o que quiser, vamos dar ideia, porque aqui é hora de tentar fazer alguma coisa diferente. E a gente tem conseguido... Engenhar, né? Exatamente, engenhar. E a gente tem conseguido projetos interessantes nesse comitê. Então, assim, aí a gente tem coisa que a gente traz para o fornecedor, não, isso aqui não dá para fazer, não, isso aqui eu vou tentar. Então, desenvolver essas parcerias que elas vão dar frutos. Falando em engenhar, né, gente? Vamos olhar para o futuro. Como que a Encamp e o mercado em geral podem fomentar um ecossistema de fornecedores, estou falando de mais robusto, inovador e alinhado aí com as demandas de qualidade e sustentabilidade, hein? Bom, eu acredito que através dessas parcerias, né, incentivando eles a ter programas de melhoria contínua, né, incentivando-os a participar de certificações, né, incentivando eles a participar de programas de inovação, né, então criando também rotinas internas, né, de conferências com a documentação deles, né, de pesquisa. Então, eu acho que através dessas parcerias, né, com eles e esse incentivo da empresa com o fornecedor, a gente consegue no futuro ir galgando essa cadeia, né, de suprimentos. Na minha visão, eu vejo hoje, não só na construção civil, mas de forma geral, todo mundo, a gente recebe muito fornecedor e assim, sempre a conversa, como é que tá o seu setor? Ah, tô sem mão de obra.
não tem gente para trabalhar. Isso é geral, do sul do país ao nordeste, isso é comum, né? Até pouco tempo, interessante que eu conversei com fornecedores de Santa Catarina, eu fui até visitar um deles, e eles falaram o seguinte: ó, aqui não tem mão de obra porque não é incentivo do governo, não é bolsa, aqui não tem gente porque a gente está com 3,8% de desemprego. Então não tem gente para trabalhar porque falta mesmo, porque a demanda está muito alta. E eu vejo no futuro da construção civil a necessidade de a gente fazer trabalhos integrados, trazer SESI, SENAI, Estado, município, as empresas. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho conjunto, até também com os fornecedores, da gente fomentar a mão de obra, né? Hoje a nossa mão de obra dentro da construção civil, a idade média dela, na ponta lá do pedreiro, do servente, do pintor, ela é uma idade média alta, porque o filho desse profissional ele não quer trabalhar na profissão que o pai trabalhou a vida inteira, né? Então eu, na minha visão, acho que a gente tem que fazer um trabalho conjunto, envolvendo todo mundo, fornecedores, para a gente poder ter uma cadeia de construção civil mais saudável, porque a gente está enfrentando muita dificuldade dessa mão de obra. Então, assim, essa parceria que a gente faz com o fornecedor, de desenvolver em conjunto, de treinar esse fornecedor também, capacitar ele, é porque a gente também a gente aqui na Encamp sofre com mão de obra, ele também sofre. Então, é um trabalho conjunto. Isso é interessante, né? Um programa de formação de competência. Sim. Bacana isso. É, Aí vai é, atender da melhor forma possível, sim. porque você começa a moldar da forma que você quer receber Sim. aquele fornecedor. E até interessante que esse fornecedor que eu visitei lá em Santa Catarina, ele tem uma escola. Ele todo ano ele coloca 50 pessoas no primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. E aí o aluno é obrigado a fazer o curso e ficar 6 meses na empresa depois que ele forma. Só que para ele ir para a empresa, ele precisa de apresentar um projeto na área que ele formou. E aí ele falou assim: ó, com isso a gente conseguiu fomentar muita mão de obra, porque até então esse jovem de 17, 18 anos, ele ia para São Paulo e para o Rio e não voltava. Hoje ele fica aqui na cidade. Então é um curso profissionalizante, ao mesmo tempo ele faz o segundo grau científico, né? Mas ele gera ali um profissional já pronto para o mercado. E assim, a empresa hoje ela faz isso sozinha, ela banca essa escola, né? Então eu acho que se a gente tiver uma parceria SESI, SENAI, Estado, município, as empresas, fornecedores, de forma conjunta, eu acho que o resultado tende a ser positivo. Fernanda, eu puxaria um pouco novamente para a questão da previsibilidade e da criatividade. A previsibilidade na questão de realmente os fornecedores que a gente já tem, principalmente na parte de mão de obra, que o Cristiano falou bem aqui da dificuldade atual, a gente conseguir dar sequência a eles, né? Então isso é super importante. E volta também lá no planejamento naturalmente. E até na parte de fornecimento de alguns materiais que a gente também consegue dar sequência, serralheria, serviço com materiais, né? Então a previsibilidade é importante para que ele possa investir e aí ter mais robustez, como você perguntou. E a criatividade na questão de forma de contratação. Então aí parte da gente também, suprimentos de engenharia, buscar soluções de contratos diferentes que fomente que eles permaneçam com a empresa, que eles permaneçam naquele mercado. E aí, além de passar por pessoas, da valorização das pessoas, seja na questão de remuneração, ou seja na questão de motivação dentro do canteiro de obras, a gente dar novas soluções. Senão, dificilmente fazendo a mesma coisa que a gente faz há 200 anos na engenharia, nós vamos conseguir que quem está ali com a opção de estar trabalhando com outras fontes como entregas ou motoristas de aplicativo, estarem trabalhando conosco na engenharia debaixo de sol, de chuva, com trabalho braçal. Então a gente precisa pensar diferente, precisamos ter criatividade para dar soluções para essa robustez aí dos fornecedores. E essa previsibilidade que você comentou, ela é muito importante para o serviço, né? Principalmente porque o empreiteiro ele começa a trabalhar na obra, aí ele para. Se ele não tiver uma outra obra para ele entrar, ele fica parado, ele acaba desviando o caminho dele e vai fazer uma outra coisa. Então essa previsibilidade ela é muito importante. Aí o fornecedor de esquadria, de EPI, também a gente dando previsibilidade, mostrando o volume, ele vai investir. Então ele vai ficar mais robusto e vai ficar mais confiável. Um caminho natural, né? E claro, vão ter escolha, uns mais, outros menos, né? Tá claro que a cadeia de suprimentos é de fato um motor de valor e um diferencial competitivo no mercado B2B da construção. A gestão eficiente de materiais e relacionamento estratégico com fornecedores são cruciais para a saúde financeira e a reputação de qualquer construtora.
O episódio de hoje está acabando. Eu queria agradecer a presença aqui de vocês, o José Maurício Campos, diretor de engenharia da Encamp, Cristiano Hatz, gerente de compras da Encamp, e Ramon Teixeira, sócio e CEO da ETR. Muito obrigada mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos. E você que está nos ouvindo, qual tem sido o maior desafio aí da sua empresa na gestão de suprimentos, hein? Comenta lá no nosso LinkedIn ou Instagram, queremos ouvir a sua experiência, tá? Não se esqueça de seguir o Morar em Pauta no Spotify ou na sua plataforma favorita e acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá, tchau, tchau.